ele tinha uma entrevista de emprego em Dubai, só que era em inglês. Wesley era casado, tinha 2 filhos, tinha um bom currículo, uma boa carreira, mas ele estava desempregado há algum tempo. E as suas reservas de emergência estavam chegando ao fim. Então, ele foi convidado para participar de um processo seletivo em Dubai e era a melhor oportunidade da vida dele. Só que essa entrevista era em inglês e ele ainda não falava o inglês. E dizem, né, que a necessidade é a mãe da invenção. E foi nesse ponto que ele começou a pesquisar, a procurar por formas rápidas de falar inglês. E foi aí que ele descobriu uma escola que dizia ser possível falar inglês em 8 semanas. E a primeira pergunta que veio à sua mente foi: mas como? E a resposta foi: sem gramática e com foco na conversação. E o que explicaram para ele foi o seguinte: a gramática faz você pensar no inglês e não em inglês. E aí, o Wesley se lembrou de que em todos os cursos que ele fez, e foram 3 cursos, ele ficava pensando: agora eu uso o verbo to be ou um verbo auxiliar? Eu uso to be no passado ou no presente? E aqui, hein? Eu coloco o S ou não? E isso era definitivamente pensar no inglês e não pensar em inglês. E foi uma descoberta para ele. Seria possível que ele nunca tivesse conseguido falar inglês por causa da gramática? E foi nesse momento que ele ouviu a seguinte frase: Or you kill grammar, or grammar will kill your English. Ou você mata a gramática, ou a gramática vai matar o seu inglês. Mas ainda assim, parecia bom demais para ser verdade. E ele desafiou a escola com a seguinte pergunta: mas se você não vai me ensinar gramática, como é que você vai me fazer falar inglês? E eles perguntaram para o Wesley: você tem filhos? E ele respondeu: sim, eu tenho 2. Qual a idade deles? 9 e 5 anos. A escola perguntou: eles sabem ler e escrever? O mais velho sim, o mais novo não. Os 2 falam português? Sim, e falam bem. E por que eles falam bem? Porque eu, mas especialmente a mãe, falamos muito com eles. E ela ensina gramática para eles? E bem, parece que nesse momento o Wesley tinha sua resposta. E o Wesley então tomou uma decisão, mas já já eu te digo como essa história termina. E se você não me conhece, olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eric Azevedo, CEO e coordenador pedagógico aqui da Universidade do Inglês. E antes de eu te contar, né, de eu te dizer como a história do Wesley termina, deixa eu me apresentar para você. Eu também aprendi a falar inglês em 8 semanas. O meu caso ele não foi tão gramático, né, quanto o caso do Wesley. Se eu não falasse inglês, eu ia carregar uma DP para o próximo ano da escola, ou no pior dos cenários, eu ia repetir de ano. E nessa época, eu ainda não era casado, eu não tinha filhos, ninguém ia passar necessidade por minha causa. Mesmo assim, eu tenho que dizer, o meu pai ficou muito feliz, porque eu passei de ano e porque eu estava falando inglês, né? Mas junto comigo, e até hoje, foram mais de 53 mil pessoas que tomaram a decisão de falar inglês em 8 semanas. Algumas pessoas nunca tinham feito nenhum curso de inglês na vida. A maioria já tinha tentado 2 ou 3 vezes. Algumas histórias dessas tão ou mais dramáticas que a do Wesley, como de pessoas que pediram dinheiro emprestado até para amigos para fazerem o curso, para não perderem o emprego, ou até mesmo uma oportunidade, como de pessoas que estavam com uma viagem de lazer marcada para o exterior e queriam ir falando inglês. E ainda pessoas que só queriam ter o orgulho de dizer I speak English. Eu falo inglês. E eu não sei por que você precisa ou por que você quer falar inglês, mas eu, Wesley e mais 53 mil alunos estamos aqui para dizer que é possível você falar inglês em 8 semanas. Mas eu não sei se você, como Wesley, tem filhos, mas você e todo mundo aprendeu a falar sua língua mãe, aprendeu a falar português nessa ordem. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. E alguns cientistas chamam essa ordem de aprendizado natural. Nós chamamos aqui na Universidade de Inglês de sequência perfeita para fluência. E eu não quero parecer dramático, né? Mas só existe uma forma de você aplicar a sequência perfeita para a fluência sem passar um tempo morando lá nos Estados Unidos. Você precisa usar a
tecnologia. E um pouco mais para frente eu vou te apresentar o simulador de imersão online, a mais moderna, a mais avançada tecnologia já usada e já criada por uma escola de inglês aqui no Brasil e que garante que você vai estar falando inglês em 8 semanas. Mas, para que você não ache que o Wesley, eu ou as 53 mil pessoas que você ainda não conhece aprenderam a falar inglês, eu quero contar aqui para você a história de 4 pessoas conhecidas, que você pode ir lá checar. Você pode olhar o Instagram deles, pode conhecer a vida delas, a história delas, e o mais importante, né? Todas elas aprenderam a falar inglês em 8 semanas. Eu vou deixar o Instagram delas para você, mas ó, não é para ir ver agora, depois que terminar essa aula, depois que terminar essa apresentação, aí você pode ir lá e pode consultar histórias como a do Rodrigo Cardoso, que hoje é conhecido, entre outras coisas, como Tony Robbins brasileiro. E ele foi obrigado, no seu primeiro passo dessa jornada, a falar inglês. Depois disso, ele foi para os Estados Unidos, fez o curso Ultrapassando Limites, do Tony Robbins, trouxe esse programa aqui para o Brasil e hoje ele impacta a vida de centenas de milhares de brasileiros. Já o Arthur Monteiro, né? Ele era um professor universitário, ele tinha vários livros escritos, mas ele passava uma vergonha, que era a seguinte: ele não falava inglês. E de verdade, né? Essa foi a grande razão. Parar de passar vergonha toda vez que um colega perguntava para ele se ele falava inglês. E depois disso, ele usou o inglês para viajar e ele ficou tão à vontade com o inglês que ele chegava a tirar 2 férias por ano nos Estados Unidos. E até recentemente, antes da pandemia, ele estava considerando se mudar para lá, morar com a esposa, com a filha dele, com a família dele nos Estados Unidos. Já o Denis Cruz, ele era um funcionário de carreira de uma famosa construtora, a Rossi, com um salário médio e um estudante de engenharia, ele não tinha muita certeza do que ele ia fazer no futuro dele. Mas como todo mundo dizia que falar inglês era importante, ele tomou a decisão de falar inglês. Mas ele queria resolver isso fast, ele queria resolver isso rápido. Foi quando ele conheceu o 8 semanas e resolveu, assim, o problema dele de falar inglês. O que ele não esperava é que a consultora falisse e ele fosse obrigado a começar a construir uma nova carreira no Brasil. Mas resumindo a história, né? Ele assinou alguns contratos em inglês e hoje ele é responsável pelos produtos do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, e dos Segredos da Mente Milionário, do T. Harvey, né? Aqui no Brasil. Demais, não é? E para fechar essa história, o Natanael Oliveira, que de Fortaleza fez o curso em 8 semanas, porque ele passou uma vergonha. Mas uma vergonha com um cliente que pensou que ele falava inglês. Mas, resolvendo esse problema e falando inglês, isso abriu uma oportunidade tão grande, mas tão grande para ele, que hoje ele tem uma casa no Brasil e uma casa nos Estados Unidos. Ele tem carro no Brasil e tem um carro nos Estados Unidos. E tudo isso, claro, porque ele tem uma empresa no Brasil e outra nos Estados Unidos. Nada mal, né? Para um jovem que até ontem morava num pequeno apartamento lá em Fortaleza e ainda não falava inglês. Mas agora você pode estar se perguntando, mas Eric, como eu posso falar inglês em 8 semanas? E você vai precisar de 4 pilares. 4 coisas são fundamentais para você falar inglês em 8 semanas. E a primeira delas é um método. Da mesma forma que as crianças aprendem, você precisa aprender a falar inglês também, usando a sequência perfeita para a fluência. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. Foi assim que você aprendeu a falar português quando era criança. É assim que você vai aprender a falar inglês hoje. Além do método baseado na aprendizagem acelerada, você precisa de um material didático. Você precisa substituir a gramática por algo mais eficaz, mais dinâmico, que esteja alinhado com a sequência perfeita para a fluência. E nada é tão eficaz, nada é tão divertido, nada é tão dinâmico como os filmes de Hollywood, as músicas em inglês e a cultura americana. Tudo isso é tão rico e tão eficaz para te fazer falar inglês que seu único pensamento vai ser: se eu tivesse descoberto isso antes, eu também já estaria falando inglês em 8 semanas. O terceiro desses pilares é a tecnologia. O simulador de imersão online é que vai permitir que você fale inglês since day one, since the first class, desde a primeira aula, desde o dia 1. Na verdade, vai fazer com que você fale inglês
todas as aulas usando o software de conversação, para você falar inglês, todas as aulas, desde a primeira aula. O estúdio de gravação online, onde você vai contracenar com os atores de Hollywood. Você pode, por exemplo, escolher se você vai contracenar com o Brad Pitt ou com a Angelina Jolie, por exemplo. Você consegue imaginar você falando inglês com eles? E quando você dá o play na cena, é como se a sua voz estivesse embutida lá, dentro do filme. Os ditados interativos, por quê? Você precisa também saber ler e escrever para completar a sua fluência em inglês. E ainda tem a inteligência artificial, que vai reconhecendo palavra por palavra que você vai falando em cada aula e palavras que seriam entendidas por um americano. E essa inteligência artificial vai depositando no seu banco de dados, que a gente chama aqui de banco da fluência, todas as palavras corretas. E a melhor notícia é que quando você tiver 2.000 palavras de vocabulário depositadas na sua conta bancária, você vai estar falando em inglês. Quando você tiver 2.000 palavras no seu banco da fluência, você vai estar falando inglês. E o seu progresso ele vai sendo medido, ele vai sendo avaliado a cada aula, o que vai ter um impacto tremendo na sua inteligência emocional, o que nos leva ao pilar número 4, que são professores especialistas na sequência perfeita. São eles, através da tecnologia, que vão trabalhar no aumento do seu vocabulário para falar inglês e, consequentemente, na sua inteligência emocional. É um acompanhamento individualizado, aula a aula, até que você esteja falando inglês em 8 semanas. E agora, eu quero falar da sua rotina nas 8 semanas. Ou podemos falar dos hábitos que você precisa desenvolver para falar inglês em 8 semanas. A primeira coisa que você precisa saber é que o simulador de imersão online, ele está disponível 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E isso é importante porque a vida vai pregar peças em você quando você tomar a decisão de falar inglês. É uma festa, é uma reunião até mais tarde, até coisas boas, como uma promoção. Não importa o que venha contra você, sempre é possível remanejar a sua agenda para que você cumpra a sua meta e fale inglês em 8 semanas. E sabendo disso, né, o que você precisa fazer é seguir cada aula, fazer cada aula passando pela sequência perfeita para a fluência. Ouvindo o filme de Hollywood, depois falando com os atores de Hollywood, depois lendo, escrevendo o roteiro do filme. O filme tem esse papel de construir todo o vocabulário que você precisa para falar inglês, enquanto ele deixa você envolvido com cada cena, curioso com o desenrolar da trama, o que será que vai acontecer? E querendo que chegue logo a próxima aula, para que você saiba realmente o que aconteceu. Depois, você vai fazer a mesma coisa com a música. Mas a música tem um outro objetivo, né? Ela vai te fazer relaxar enquanto você tem contato com o inglês, ela vai trabalhar na sua pronúncia, e acredite, a música pode fazer por você em alguns dias, mais, muito mais, pelo seu inglês do que uma escola que usa gramática consegue fazer em anos. E o objetivo da cultura americana, né, é familiarizar você com o dia a dia dos Estados Unidos. Desde pequenas coisas como café da manhã, que lá é muito diferente do nosso, até outras coisas que podem salvar a sua vida, como, por exemplo, como é o trânsito por lá. E tudo isso organizado, aula a aula, controlado pelo simulador de imersão online e com a inteligência artificial, avaliando as palavras que você está dizendo em inglês e o seu professor te guiando, dando feedbacks, pegando você pela mão e só te soltando quando definitivamente você estiver falando em inglês. Para cada aula, você vai precisar separar na sua agenda de 1h30 a 2 horas por aula. Com isso em mente, você precisa saber o seguinte: para você falar inglês em 8 semanas, você vai precisar fazer aulas, né? Todos os dias. From Monday till Friday. De segunda a sexta-feira. Mas antes de mostrar para você o próximo passo, para você falar inglês em 8 semanas, eu preciso te falar, eu preciso que você saiba que nesse momento nós temos em média 5 alunos disputando cada vaga. Na prática, isso faz o seguinte, isso faz com que a gente tenha uma fila de espera para o nosso curso. Então, se você realmente precisa falar inglês em 8 semanas, você precisa checar se nós temos vagas disponíveis para o horário que você quer fazer as aulas. Na falta de vaga, ou caso você não possa fazer aulas todos os dias,
você pode escolher fazer o mesmo curso, o mesmo programa em 10 semanas. A diferença nesse caso é que as aulas são de segunda a quinta. O número de aulas é o mesmo, a carga horária é a mesma e, principalmente, o resultado é o mesmo. A diferença é que você vai levar um pouco mais de tempo para falar inglês. E se a sua agenda for muito apertada, você pode fazer a opção pelo nosso programa de 6 meses. E mais uma vez eu repito para você, né? As aulas são as mesmas, a carga horária é a mesma e principalmente o resultado é o mesmo. O que muda é que você vai fazer as aulas, nesse caso, 2 vezes por semana. E antes de eu falar para você dos valores, eu quero falar com você de um presente especial, de um bônus que eu vou te dar e que vai te obrigar a falar inglês, né? Nós costumamos chamar aqui esse bônus de bônus do coração. Quando você terminar o seu curso, e claro, você vai estar falando inglês, um jovem estudante de escola pública vai receber uma bolsa integral de um curso igual ao seu. Se você falar inglês em 8 semanas, ele fala em 8 semanas. Se você falar inglês em 10 semanas, ele fala em 10 semanas. Se você falar inglês em 6 meses, ele fala em 6 meses. E você pode escolher esse jovem estudante de escola pública ou nós podemos escolher esse jovem por você. A única regra é que ele estude em uma escola pública. E a única condição para o jovem começar o curso dele é você terminar o seu. Na prática, se você falar inglês, um jovem estudante de escola pública também vai falar. E muitas vezes na vida, né, nós estamos dispostos a fazer pelos outros o que a gente não está disposto a fazer por nós mesmos. Por isso, esse bônus tem ajudado muitos dos nossos alunos a falar inglês. Veja, por exemplo, o que aconteceu com a Keila. A Keila era uma jovem estudante de escola pública e porque ela aprendeu a falar inglês com o nosso programa, com o programa JIP, né? Jovem Estudante de Escola Pública, olha só aonde a Keila foi parar. E eu preparei para você mais 3 bônus surpresa, que você vai escolher entre eles aquele que melhor se adequa à sua jornada, né? Mas para você saber quais são, sem eu deixar, né? Quais são esses 3 bônus, sem deixar tudo aqui muito longo, muito comprido, quando você for falar com uma das nossas consultoras pedagógicas, ela te explica e você vai falar e vai escolher qual é o melhor bônus para você, qual é o melhor presente para você. Combinado? Agora, então, vamos aos valores, né? A sua pergunta pode ser, já que os cursos são os mesmos, e principalmente os resultados são os mesmos, os preços também vão ser os mesmos? E a verdade é o seguinte, quanto mais rápido você precisa falar inglês, maior vai ser o seu investimento. É claro que quando os nossos alunos descobrem que eles podem falar inglês em 8 semanas, eles querem resolver esse desafio o mais rápido possível e quer seguir em frente, né? Com as suas carreiras, com os seus negócios. Tem uma geração que não tem tempo a perder. Mas vamos lá, o inglês em 8 semanas, ele tem o valor de R$ 8.000 para pagamento à vista ou em até 12 parcelas de R$ 799,70 e ele é considerado por muitos o curso mais caro do Brasil. E eu concordo com isso em partes. Por quê? Primeiro, se você investir R$ 1 em algo que não funciona, é muito caro. Por outro lado, se daqui 8 semanas você estiver realmente falando inglês, quanto isso vale para você? Então, se o curso é caro, é porque funciona. Se tem fila de espera, é porque funciona. E se há 25 anos ele está ensinando as pessoas a falar inglês, é porque funciona. Mas por alguma razão esse programa não se encaixa na sua agenda de aulas todos os dias ou no seu orçamento, eu tenho boas notícias. O programa de 10 semanas, ele tem uma bolsa, ele tem aulas de segunda a quinta e tem uma bolsa de 50%. Esse programa tem tudo que o Inglês em 8 semanas oferece, só que nesse caso você vai levar 2 semanas a mais para falar inglês. E a vantagem desse programa é que normalmente ele tem um pouco mais de vagas disponíveis. E o valor desse programa é de R$ 4.000 para pagamento à vista ou em até 12 parcelas de R$ 399,70. Já o programa de 6 meses tem aula 2 vezes por semana com uma bolsa de 62,5%. E claro, né? Nesse caso você leva uns meses a mais para falar inglês. Mas lembre-se de que é o mesmo programa, com o mesmo número de aulas e o mesmo resultado. E o valor desse programa é de R$ 3.000 para pagamento à vista ou em até 12 parcelas de R$ 299,70. E uma vez perguntaram assim, Eric, quanto vale
uma pessoa falar inglês? E vamos imaginar que essa pessoa ganha um salário mínimo, vai? Que hoje é de mais ou menos uns R$ 1.300. E por falar inglês, ela tem um aumento médio de 70%, como acontece com quem fala inglês. Isso significaria um aumento de R$ 910. Ou seja, em um ano, ela teria de volta mais do que ela investiu e dali para frente só lucro. E isso, né, para quem ganha um salário mínimo. Agora faça as contas aí com o seu salário, né? E agora eu quero falar com você das garantias. Eu quero falar de uma exclusiva garantia tripla que você tem quando você escolhe um dos nossos cursos. Garantia número 1, garantia de satisfação. Se nos próximos 7 dias você entender que o que você está vendo no curso não vai te levar à fluência, você pode pedir o seu dinheiro de volta e não precisa nem explicar por quê. Garantia de aprendizado. Se você chegar ao final do programa e não estiver satisfeito com o seu resultado, você pode fazer o programa inteirinho, novamente, tantas vezes quanto você achar necessário, até atingir o resultado que você quer, sem pagar mais nada por isso. E a terceira garantia é a garantia vitalícia. Se em qualquer momento da sua vida você tiver enferrujado o seu inglês, né? Você pode voltar e fazer o curso novamente sem pagar nada por isso. Então, para ter acesso ao último curso de inglês da sua vida, tudo que você precisa fazer é preencher uma pesquisa de perfil pedagógico para falar com uma das nossas consultoras, que vai te ajudar a ajustar a sua agenda com a agenda dos nossos professores. Ela vai checar o seu real interesse de não só falar inglês, mas que esse aqui seja o último curso de inglês da sua vida, né? E antes de recapitular, deixa eu contar para você tudo aquilo de como terminou a história do Wesley, né? Ele ficou tão empolgado e tão confiante com o inglês que ele alcançou no final das 8 semanas, que além de Dubai, ele acabou se candidatando para uma vaga em Londres. E ele passou nas 2 job interviews, nas 2 entrevistas de emprego, e podendo escolher, ele preferiu levar a sua família para Londres, né? E nada mal, né? Para quem estava com suas reservas acabando e agora está recebendo em libras. Então, recapitulando tudo aquilo que você viu, 8 semanas, R$ 8.000 para pagamento à vista ou em até 12 parcelas, R$ 799,70. Para o curso de 10 semanas, uma bolsa 50%, e nesse caso o curso pode ser parcelado também em até 12 de R$ 399,70. Ou para o curso de 6 meses, temos uma bolsa de 62,5%, e nesse caso o curso pode ser parcelado em até 12 parcelas de R$ 297,90. E você ainda tem a sequência perfeita para fluência, os filmes, as músicas, a cultura americana, o simulador de imersão online, a inteligência artificial, o acompanhamento de um professor particular e risco zero, dor de cabeça zero, porque você tem as 3 garantias: garantia de satisfação, garantia de aprendizado e a garantia vitalícia. Você ainda leva o bônus do coração, onde você vai ajudar um jovem de escola pública a falar inglês, né? E não esquece, né, de escolher o seu bônus surpresa. Então, se você está pronto para falar inglês, preencha agora mesmo a sua pesquisa de perfil pedagógico, clicando no botão que está aparecendo aqui embaixo, em algum lugar dessa tela, e vamos juntos para a terra da fluência, um lugar onde coisas boas acontecem, um lugar onde todo mundo fala inglês. É isso aí, foi um prazer estar aqui com você. Espero que você preencha a sua pesquisa de perfil pedagógico e eu estou te esperando do lado de dentro. Bye, bye. Tchau, tchau.